E aí, sexto ano, tudo certo? Bom, então hoje nós iremos entrar no módulo 3, que se encontra lá na página 74 da nossa apostila, certo? Esse módulo, ele é uma introdução à geometria. E para isso, vem para a gente os 3 elementos básicos dela, que seria o ponto, a reta e o plano. Então, antes de eu entrar no próprio conceito de ponto, reta e plano, eu preciso que vocês façam para mim, respondam as suas experiências que estão na página 74 e 75 da apostila. Na página 74, vocês vão observar aí esse desenho, certo? E responder dos itens A ao I, o que mais se assemelha cada um deles com o ponto, com a reta ou com o plano, certo? Depois disso, vocês vão criar lá na página 75, representar na forma de desenhos o que no dia a dia de vocês se assemelha ao ponto, à reta e ao plano, tudo bem? Então, eu vou pedir para vocês pausarem um pouquinho o vídeo para resolver essas 2 páginas e depois volta, certo? E aí, pessoal, já resolveram? Posteriormente, a gente vai colocar a correção lá da página 74, tá? Porque a página 75, ela é pessoal. Mas eu tenho certeza que ninguém teve dificuldades em fazer, certo? Então, ó, agora eu quero que vocês abram lá na página 76. Na página 76, a gente vai entrar nos 3 conceitos de verdade, tá? Então, ó, o ponto, a reta e o plano são noções primitivas entre os conceitos geométricos. Isso quer dizer que eles não possuem definições, tá? Então, ó, começamos com o ponto. O ponto, ele é adimensional, ou seja, ele não possui dimensão. Significa que ele não pode ser medido, tá? Então, ó, no primeiro balãozinho aí, grifem para mim. Um exemplo fácil para entender a ideia de ponto é fazer uma marca com a ponta do lápis no papel, certo? E outra coisa que eu quero que vocês grifem é a frase abaixo desse primeiro balão. Os pontos são sempre representados por letras latinas maiúsculas, então pelas letras do nosso alfabeto, porém, obrigatoriamente, elas devem ser maiúsculas, tá? E toda figura geométrica é considerada um conjunto de pontos. Vamos imaginar, por exemplo, um quadrado. Se eu traçar pontos nos vértices e depois ligá-los, formei a minha figura geométrica, certo? Porém, entre esses vértices, a gente pode ter alguns pontos que a gente vai os ligando e consegue formar a figura. Tudo bem? Bom, daí a gente diz que quando 3 ou mais pontos eles pertencem a uma mesma reta, a gente diz que eles são pontos colineares. Então, ó, aí na página de vocês, 77, no começo da apostila, vocês têm essa figura. Os pontos A, B e C, que eles pertencem à mesma reta R, tá? Então, a gente pode dizer que o A pertence a R, ó, lembrando, esse Ezinho aí significa pertence, tá? O A pertence ao R, o B pertence ao R e o C também pertence ao R. Portanto, a gente pode dizer que esses pontos A, B e C, eles são colineares, certo? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre a reta? A reta, ela também é um ente primitivo, certo? E ela é ligada por 2 pontos, porque a partir de 2 pontos distintos, 2 pontos diferentes, a gente consegue formar uma reta, tá? Então, ó, reparem aí na reta R formada pelos pontos A e B, tudo bem? Daí, ó, vem uma curiosidadezinha que vocês vão encontrar no final da página 77, que está nesse balão de baixo. Você sabia que por um único ponto passam infinitas retas? E que por 2 pontos distintos passa uma única reta? Então, ó, isso eu vou pedir para vocês grifarem também, porque é de tamanha importância, tá? E lá na página 78, vocês vão encontrar a notação para a reta R.
tá? Então, ó, presta atenção. A reta R, ela não era formada por dois pontos, A e B? Então, a gente vai colocar esse AB com a flechinha em cima, tá? Só que reparem que a flechinha vai para os dois pontos. Por que para os dois pontos? Tanto para o lado de A quanto para o lado de B. Porque a reta, ela é infinita. Ela não possui nem começo e nem fim. Tudo bem? Agora, nós iremos para a semirreta. Ao contrário da reta, pessoal, a semirreta, ela possui uma origem, porém não possui um fim, tá? E é o que vocês podem ver aí para mim, que tá lá no segmento AB, que vai infinito para o B, e no segmento AB, que vai infinito para o A, tá? Professora, tem diferença na hora da gente representar? Sim, pessoal, tem diferença, tá? No primeiro, a gente representa o segmento AB, certo? Com a reta, com a flechinha, indo somente para o B. Já no de baixo, a gente não está indo a retinha para o A, então vai ser o segmento BA com a flechinha indo para o A, tudo bem? Que é isso que vocês encontram aí nesse balão, certo? Bom, e por último, nós temos o segmento de reta. O segmento significa que é um pedaço ou uma parte da reta. Então, é como se a gente pegasse a reta, assim, e cortasse uma parte dela. É o que vocês estão vendo aí na página 78, né? A gente tem aí até a tesourinha cortando pra gente esse segmento, tá? Então, aí a gente diz que é o segmento AB. Então, ó, o que que acontece? O segmento AB, quando a gente fala em segmento, ele tem começo e tem fim, tá? Então, na hora da gente fazer a notação dele, a gente só usa AB com um tracinho em cima. Reparem que ele não tem flechinha. Por que que não tem flechinha? Porque ele é finito, tudo bem? Bom, e por último, vem pra gente o plano, né? O plano, ele não tem fronteiras e ele é ilimitado em todas as direções, certo? Grifem isso para mim. Então, ó, onde que a gente pode encontrar um plano? No tampo da mesa, na porta, uma parede, uma folha de papel, o chão, são exemplos de plano, de superfícies planas, tudo bem? E lá, lembra que o ponto era caracterizado pela letra do nosso alfabeto maiúscula? Aqui, o plano, a notação dele é feita com a letra grega. Por exemplo, esse amarelinho aí pra gente é o alfa, só que a gente pode ter o alfa, pode ter o beta, pode ter o gama, entre outras classificações. Tudo bem quanto ao plano, pessoal? Agora, a gente vai para a última partezinha dessa nossa matéria, que são as classificações do segmento de reta, tá? Então, primeiro, a gente pode dizer que os segmentos eles são consecutivos, tá? O que seriam segmentos consecutivos? São segmentos, né, que estão coladinhos pelas pontinhas, que é o que eles falam pra gente. O que significa isso? Que não tem nenhum espaço separando um do outro. Então, ó, reparem o primeiro. ABC é um segmento consecutivo, porque ele está seguido. PQS são segmentos consecutivos, porque eles estão seguidos. E o X e o Y e o WZ não são segmentos consecutivos. Estão reparando que tem um espaço entre eles? Por isso que eles são ditos não consecutivos, tudo bem? Então, para ser segmentos consecutivos, a gente precisa o quê? Que eles estejam ligados, tudo bem? Então, ele fala que são chamados de consecutivos quando a extremidade de um deles coincide com a extremidade do outro. Grifem isso para mim aí na apostila, tudo bem? E agora a gente vai para segmentos colineares, tá? Segmentos colineares quer dizer aqueles que estão numa mesma reta, tá? Eles são pertencentes à mesma reta. Então, ó, AB e CD. Eles são colineares, daí vocês podem falar para mim, professora, mas está pontilhadinho, significa que eles não estão ligados. Não tem problema, pessoal. Para ser colinear, ele só deve estar na mesma reta. Não significa que obrigatoriamente eles também terão que ser consecutivos. Tudo bem?
Agora, repara no próximo quadrinho. OP e PQ. Eles estão na mesma reta. Ótimo, então eles são colineares, tá? E agora o último, ó. RS e SV. Gente, eles estão na mesma reta? Não, né? Então, eles não são colineares, tá? Então, segmentos colineares, obrigatoriamente, eles precisam estar numa mesma reta. Tudo bem? Então, ó, vem até uma explicaçãozinha aqui para vocês. Que a palavra colinear a gente divide no seguinte: co e linear, tá? A parte co significa em comum, pertencente a algo. Já a parte linear significa linha. Logo, colineares pertencem à mesma linha. Tudo bem? E por último, vem os segmentos congruentes. Na matemática, o congruente a gente fala que é tudo que possui a mesma medida, tá? E o símbolo usado é o sinal de igual com um tiozinho em cima. Então, ó, se a gente fosse pegar a régua e medir os segmentos CD e DE, o que acontece? Eles possuem a mesma medida, então eles são segmentos congruentes. Agora, se a gente medisse o EF e o FG, eles possuem a mesma medida, então eles são ditos segmentos congruentes. Tudo bem, pessoal? Então, ó, o que vocês precisam saber aí dos segmentos? Que a gente pode ter algumas classificações. Eles podem ser colineares quando estão numa mesma reta. Eles podem ser consecutivos quando eles estão numa mesma linha, né? Numa mesma linha, não, numa mesma. Eles estão seguidos, desculpa. E por último, segmentos congruentes, que são aqueles que possuem a mesma medida. Tudo bem, pessoal? Então, agora eu quero que vocês façam para mim os exercícios da página 81, 82 e 83, do 1 ao 11. Tudo bem? Tchau, tchau. Oi. Tá. Tá. Tá bom. Tchau.